Olá, queridos, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma resenha literária de um dos livros aí de José de Alencar, tá? O livro de hoje vai ser o livro Senhora, de José de Alencar. Eu tenho nessa edição aqui, física, tá? Da editora Príncipes, que é uma edição assim bem mais em conta, é uma edição econômica, vale super a pena. Porém, confesso a vocês que eu li, né, essa edição aqui pelo Kindle, porque é um livro que no Kindle tá 0,800, tá? Então, pelo menos na vez que eu comprei, tava 0,800, basta um clique. E de qualquer forma, ele também faz parte do domínio público, você pode estar lendo aí gratuitamente, tá? Bem, sobre esse livro, é mais um dos livros aí fascinantes de José de Alencar. Esse Senhora, eu confesso que é a minha paixãozinha, né? Esses livros aqui que eu tenho de José de Alencar são os livros que eu mais gostei, por isso que fiz questão de comprar aqui a edição física para eu colocar aqui na minha coleção, tá? Essa história, Senhora, vai falar muito sobre uma denúncia, vamos dizer assim, né? Inclusive aqui nessa edição física tem uma partezinha que eu acho interessante que vai falar assim, né? Que essa obra pertence ali a uma fase chamada fase urbana de José de Alencar, tá? Que é aí considerado o mestre do romantismo brasileiro. Nesse livro Senhora, ele vai revelar as convenções da sociedade burguesa carioca, porque é uma situação que se passa aqui pelo Rio, no século XIX, tá? Esse texto todo aqui vai falar, né, vai ter ali como a personagem principal, a senhora aqui no caso, ela se chama ali, né, Aurélia Camargo, tá? E temos ali o Fernando Seixas. Qual é a crítica principal que José de Alencar quer fazer aqui? Ele quer falar, né, sobre a sociedade burguesa carioca, né, nesse século XIX, e a crítica principal vai ser a crítica aos costumes da época, principalmente em relação ao casamento por interesse e também aquele preconceito que as pessoas, eu não vou falar que tinham, né, porque a gente sabe que isso ainda existe, né, o preconceito com classes sociais, tá? Bem, a Aurélia, né, ela tem uma história muito triste, né? Triste, inclusive, pelo fato de que o dinheiro que chegou até a Aurélia, né, ela deixa de ser pobre, mas apesar dela deixar de ser pobre, ela não deixou de ser infeliz, né? Ela só vai se tornar feliz, de fato, bem no finalzinho do livro, né, quando a história dela muda. A história aqui, né, da Aurélia Camargo é a seguinte, né, já começa ali o preconceito com os seus pais, né? A sua mãe é uma mulher humilde, né? Ela se apaixona por um homem que é de uma classe social diferente. Ele também é apaixonado por ela, mas esse amor se torna impossível mediante ali, né, ao preconceito que se estabelece dentro da sociedade. Ainda, né, que a Aurélia, né, ela passe durante boa parte da sua vida como pobre, ela tem um avô muito rico. E esse avô só vai reconhecer a Aurélia próximo ali da sua morte, né? Quando esse avô morre, ele deixa a sua herança para a Aurélia Camargo. Isso modifica totalmente a história da Aurélia. Só que a Aurélia, ela é órfã, porque a mãe dela morreu. E ela vive numa pinduíba, sabe? Assim, uma pessoa bem assim, pobre, bem humilde. E ela sofre por isso, porque ela vai se apaixonar. Esse homem, né, ele também é apaixonado por ela, esse rapaz, que ele é chamado aqui, né, do Fernando, ele é o Fernando Seixas, tá? Ele também é apaixonado por ela, mas por uma questão financeira, ele não vai ficar com ela. Quando ela fica ali milionária, recebendo ali a herança do seu avô, ela vai se vingar do Fernando Seixas, é isso aí. Uma parte aqui interessante, já no comecinho do livro, que eu grifei, foi essa situação aqui, né? A Aurélia, ela era órfã, né? Ela não tinha mais o seu pai nem sua mãe. E tinha em sua companhia uma velha parenta. Essa velha parenta, ela é viúva, que é chamada de Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Então, olha só. A mulher
ela é vista dentro da sociedade de uma maneira ali preconceituosa, porque apesar da Aurélia ter recebido uma boa grana, uma boa fortuna, como ela era órfã, não era bem visto na sociedade que uma mulher órfã vivesse sozinha, ainda que fosse milionária. Então, foi necessário aí que ela vivesse a vida toda em companhia aí, né? A gente vai ver que a Dona Firmina, ela fica mesmo depois que a Aurélia se casa, tá? E é interessante porque a Aurélia percebe que essas pessoas estão atrás dela por dinheiro. E olha só a citação que ela vai falar assim, ela vai fazer ali referência, né, a esse Fernando Seixas, né, que a menosprezou, a trocou, né, ele prometeu amor a ela pensa que ela vai casar com ele, ela fica iludida. Só que ele a troca porque ela não tem dinheiro, então isso pra ele prejudicaria, vamos dizer assim, ele. Só que quando ela fica ali milionária, ela vai tentar se vingar dele e ela consegue se vingar dele. E aí ela até fala assim, né? É um moço muito distinto, respondeu a Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de preço melhor, né? Então, assim, ela percebe que essa burguesia, ela se casa não por amor, mas por interesse. Então ela vai falar assim, eu não vou me apresentar quem eu sou, mas ela vai ter ali um representante legal, inclusive, que é o tio dela, mas ninguém ali sabe, faz aquele link. E esse representante legal vai fazer uma proposta a esse Fernando Seixas, que está passando um momento ali de aperto financeiro. Ele vai aceitar essa proposta. E a proposta era a seguinte, que ele se casasse com uma pessoa, que ela ainda não sabia que era a Aurélia, né? Que se casasse com uma pessoa e esse casamento seria ali por dinheiro, então seria um contrato. Quando chega o dia do casamento, ele descobre que é a Aurélia. Num primeiro momento, ele fica super feliz, né, de saber que é a Aurélia. Pô, eu gosto da Aurélia, que bom, né? Só que ele não tem consciência de que por trás disso iria ser efetuado a vingança. Na frente de todas as pessoas, a Aurélia trata ele com muito amor e carinho. As pessoas, inclusive, sentem inveja, olham e falam assim, nossa, né? Que casal, a Aurélia é muito linda, enfim. Só que dentro de casa, o casamento não é consumado. Ela dorme em quartos separados, eles dormem em quartos separados. Ela trata ele com desprezo. Ela o tempo todo joga na cara dele, né? Que ela comprou esse casamento, né? E por que ela faz isso? É porque ela não gosta dele? Não, pelo contrário, ela gosta dele. Chega até um ponto no finalzinho desse livro, esse livro é bem pequeno, tem 200 e pouquinhas páginas, mas chega um ponto desse livro que ele chega a pensar em divórcio e ela fala, então vamos divorciar. Ela não quer, de fato, o divórcio, ela quer a transformação. E essa transformação, de fato, ocorre quando ele abdica de tudo. Aí sim que ela vai aceitar de fato viver esse grande amor com Fernando Seixas. Mas antes, esse homem vai sofrer muito na mão dessa senhora. Bem, aqui é só uma resenha, só uma pitadinha de vontade aí pra você ler. Eu confesso que eu adorei esse livro. Um livro bem pequenininho, você consegue ler em pouco tempo, tá? E vai falar exatamente, aí a gente se pergunta, né, será que a nossa sociedade se modificou muito? Ou será que ela ainda continua tendo, né, esses casamentos por interesse, as pessoas são interesseiras, né? Será que a gente continua tendo pessoas que, vamos dizer assim, né, continuam se aproximando de outras pessoas por interesse? Esse livro aqui, eu vou ler só o texto e contexto, que ele é bem interessante pra gente finalizar esse vídeo. Vai dizer assim, ó, Senhora é uma obra diferente de seu tempo, já que não é conduzida por um ponto de vista masculino, mas sim por uma mulher que traz para si a qualidade do sujeito da história. Toda a história vai se passar pela visão de Aurélia, uma visão de uma mulher. O tema central desse romance é o casamento por interesse, que José de Alencar transforma em uma espécie de transação comercial ao dividir a obra em quatro partes com nomes bem sugestivos. A primeira parte desse livro vai ser o preço, tá? É quando ali ela
ela recebe a herança e quando ela vai colocar um preço nesse marido que ela tá querendo, tá? A segunda parte do livro é quitação, né? O Fernando Seixas tá numa situação difícil, tá na penduíba, tá devendo, então ele vai ver o casamento ali, esse dinheiro como um, oh meu Deus, caiu do céu, tá? Então, quitação. A terceira parte é a posse. Por que a posse? Porque ela vai se apossar dele, tá tudo ali em papel, houve uma compra. E, inclusive, o Fernando, ele se coloca como uma mercadoria, né? Ele se sente péssimo com o jeito como ela trata ele, mas ainda assim ele pega e fala: querida, você escolhe, você quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, quer que eu fique aqui, quer que eu saia com você? Você pode dizer, porque eu sou uma mercadoria que você comprou, né? E ela fala, olha, você tá certo, você é a mercadoria que eu comprei, né? E a última parte do livro é resgate, que é onde, de fato, né, esse amor, ele é recuperado, é resgatado, e aí eles vivem ali uma vida, um romance de fato, né? Bem, um romance romântico com toques de realismo, né? Inclusive, isso é bem interessante, porque muitas pessoas vão falar que José de Alencar, apesar de fazer parte ali do movimento, né, do romantismo, ele tem muitas características do realismo, porque o realismo, né, é aquela tendência, aquela corrente literária que vai denunciar todas as podridões que ocorrem ali dentro da sociedade, a podridão do próprio homem, né, do ser humano, né? Então, ele tem toque, sim, de realismo. A Em Senhora, por meio de sua personagem principal, uma crítica sobre o modo como o dinheiro importava na sociedade da época. Aí eu deixo aquele alôzinho, será que é só na sociedade da época que as pessoas colocavam o dinheiro acima dos sentimentos, o dinheiro acima dos valores, né? A gente vê que a sociedade não mudou tanto assim, né? Ainda tem muitas pessoas que deixam o amor de lado para viver um casamento de interesses. E por aí vai, amizade de interesse. A pessoa não tá ali porque ela gosta da outra pessoa. Às vezes a pessoa tá ali por puro interesse do que essa pessoa pode trazer para mim em relação aí a benefícios, né? Seu autor procurou mostrar como a riqueza içava as pessoas por entre a alta sociedade e como a falta de dinheiro as depreciavam, né? Porque enquanto a Aurélia ela não tinha dinheiro, ela era vista de um jeito. A partir do momento que a Aurélia conseguiu dinheiro, ela foi vista de uma maneira totalmente diferente, né? Como mostra ao relatar a vida aí da Aurélia, né? Que vai do começo pobre até a ascendência após receber ali a herança do seu avô. Bem, gente, eu confesso pra vocês que esse livro é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Tem uma nota aqui bem interessante, ó, tome nota. Isso aqui é uma parte aqui desse livro que eu acho bem interessante, que vai dizer assim, tá? É uma parte além, né? Não foi escrita aqui por José de Alencar, é uma parte além dessa edição aqui, Príncipes. Essas edições aqui da Príncipes é principalmente para quem quer ali se preparar para o vestibular. Então, assim, eles têm sempre essas partes no final do livro que é uma contextualização bem interessante. Então, ó, tome nota. Caso ambivalente de amor e de engano. Não há nesta obra inocentes ou culpados. Aurélia, a personagem principal, é apresentada como mulher sensível, amorosa, bonita, né? Em vários momentos é ali tocado na questão dela ser tão bonita, jovem e muito inteligente, tá? Fernando, o outro lado da moeda, por sua vez, também se apresenta como um homem inteligente e interessante, só que ele é suscetível ali aos prazeres da burguesia, né? Ele é facilmente levado pela questão ali do dinheiro. Os protagonistas, portanto, mostram ao leitor seus defeitos e suas qualidades e a busca por uma identidade perdida entre os interesses da sociedade mesquinha da corte, né? O interesse, inclusive, da Aurélia é resgatar, né, o lado verdadeiro do amor. Ela não quer viver uma vida de aparência, né? Ela faz tudo isso, chega a dar até um nervoso, né, que a gente acha ali que podia ter um amor e tal, mas ela quer mostrar que o casamento não pode estar baseado ali na questão do interesse. O final feliz, porque esse livro, essa história tem um final feliz, então esse final feliz é a redenção dos erros de ambas as personagens, porque Fernando Seixas reconhece seu erro, mas a Aurélia também reconhece seu erro, tá?
Clara demonstração de que o amor romântico é capaz de superar qualquer obstáculo causado pelo orgulho. Você também, aí tem até uma pergunta aqui, né? Você também acha que o amor verdadeiro é capaz de ultrapassar qualquer barreira? E aí fica essa reflexão, né? Porque na nossa sociedade ainda existe uma sociedade de aparências, né? E aí fica aí. Será que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer barreira? Coloque aqui nos comentários a sua resposta a essa pergunta, tá bom? Bem, queridos, vou finalizar o vídeo por aqui. Foi um prazer enorme estar gravando esse vídeo. Espero que você leia. Se você já leu, coloca aqui nos comentários o que você achou desse livro aqui, que é maravilhoso, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!